Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala com tudo, aqui a gente fala com todos. Episódio especial de hoje, Outubro Rosa. E eu converso hoje com os doutores Alessandra Ventura Chu e Fernando Chu. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Anderson. Queria que vocês se apresentassem para a gente chegar no tema principal. Olá, bom dia, ou boa tarde. Ou boa noite, porque assim, quem estiver assistindo no YouTube, assiste a qualquer hora. Exato. Eu sou a doutora Alessandra Ventura Chu. Eu sou médica mastologista, formada em medicina em Pouso Alegre, e fiz a parte de especialização em residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e, posteriormente, mastologia no Hospital São Cristóvão. Fiz também um fellow, tanto na parte de mastologia quanto reconstrução mamária, em Milão, no Instituto Europeu de Oncologia. E atualmente trabalho como a médica mastologista do Grupo São Cristóvão Saúde e como coordenadora da mastologia também. Então, Anderson, vamos fazer um resuminho aí do currículo. Resuminho, viu? Então, eu sou Fernando Chu, sou do Rio Grande do Sul, fiz a minha formação toda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Me formado médico, depois eu fui fazer residência em ginecologia e obstetrícia, foram 3 anos de formação, depois eu fiz mais um ano de mastologia. Logo depois da minha residência e término da residência em mastologia, eu também fui para o Instituto Europeu de Oncologia em Milão, na Itália. Lá fiquei 1 ano no serviço de mastologia. E lá a gente tem a graça de ter o professor Humberto Veronese, que foi o grande, digamos assim, divisor de águas, né, na especialidade. Então foi muito bacana passar 1 ano junto, né, convivendo com uma pessoa brilhante que nem ele. Aí eu voltei para o Brasil, aí comecei a fazer o meu mestrado, também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois eu fiz o doutorado, também lá. Nesse meio tempo eu já estava como médico assistente no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A seguir, eu fiz concurso para professor da universidade, na área de mastologia. Fiquei atuando por 2 anos como professor na universidade. Aí, nesse meio tempo, fiz pós-doutorado. E depois disso, acabei vindo para São Paulo por motivos familiares, né? Eu fui construir família e tive que vir para São Paulo porque era um lugar que tinha mais oportunidade. Então, pedi exoneração dos meus trabalhos lá em Porto Alegre e aí estou atuando até hoje, desde que eu vim para cá, no Hospital Maternidade São Cristóvão. Hoje em dia, no panorama atual da doença, do câncer de mama, como vocês observam os casos, em termos numéricos e em termos de gravidade, como é que a coisa anda hoje em dia? Como é que está esse panorama? Esse panorama é o que vem vindo através dos anos, é uma incidência alta, né, uma prevalência alta do câncer de mama. A estimativa do INCA para 2025 são 73.610 casos para esse ano. E esse número é sempre crescente. E a mortalidade ainda relacionada ao câncer de mama é muito alta, por conta dos diagnósticos tardios, né, que nós encontramos bastante ainda aqui no Brasil. Então, a gente tem uma mortalidade que girou o último levantamento que eles fizeram, em torno de 23 mil, em torno de 20 mil, no ano de 2023. Então, significativo. Então, a importância do Outubro Rosa em conscientização e esclarecer as mulheres do diagnóstico precoce é de suma importância. Exato. Como é que surgiu o Outubro Rosa? Então, tudo veio a partir da iniciativa de uma
um paciente da Fundação Susan Komen, que ela distribuiu lacinhos rosas na corrida pela cura, lá na década de 90. E ali pegou, né, a questão do lacinho rosa, né, daí o lacinho expressando a questão da solidariedade, esperança, né, e o rosa pela delicadeza, pelo envolvimento, porque, resumidamente, assim, a gente pode dizer que o câncer de mama é uma doença praticamente feminina, né? Homens podem ter também, numa incidência Pequena. muito pequena, tá? 100 vezes menos que a mulher, mas pode ter, porque a gente também tem a glândula mamária. Mas, assim, a grande maioria são mulheres, né? E como o câncer de mama é a maior causa de mortalidade por câncer nas mulheres, né? Isso aí também fragiliza, de uma certa forma, movimenta, né? E aí, em razão dessa importância deles, foi tão grande a questão, foi crescendo, que acabaram fazendo um mês inteiro dedicado, né, pro câncer de mama, para prevenção do câncer de mama, né, que chama de Outubro Rosa. Outubro Rosa. É que Pra cá, né? é uma doença que afeta a mulher no seu ponto mais crítico, né? Em relação à sua aparência, em relação à sua feminilidade. Então, ela não é uma doença que atinge um local, ela afeta vários campos, né? Sim. Psicologicamente, a mulher sofre demais com isso. Nesse período que vocês estão trabalhando, vocês perceberam a conscientização maior em termos de buscar a mamografia, ou mesmo com todas as campanhas e alertas? Eu ainda acho. A expectativa seria que fosse maior. Ainda a gente vê que temos muito a fazer em termos de campanha, de conscientização, em talvez quebrar alguns tabus, alguns mitos, alguns medos realmente que muitas pacientes ainda têm o não buscar por medo do diagnóstico, como se não ver fosse ser melhor, mas é totalmente ao contrário, porque aí vai ser tardio, aí que é o problema. Então, ainda é um pouco frustrante. Eu vejo que ainda temos bastante trabalho, mas é um trabalho de formiguinha e que a gente tem expectativa. É um trabalho constante. Exatamente. Né? Porque quando as mamografias preventivas forem maiores do que os tratamentos, quem sabe a gente consegue chegar a doença nunca vai parar de aparecer. Isso é um fato. Mas, como vocês falaram, a detecção precoce, né? Aliás, eu queria falar um pouquinho disso. O quanto a detecção precoce ela ajuda no tratamento e na incidência de cura. Bom, pegar um pouquinho do gancho da Alessandra e já juntar com o que tu está perguntando agora, tá? É preconizado pela OMS que praticamente, pelo menos 70% da população aderisse a esses programas de prevenção. Então, 70% das mulheres pelo menos, teriam que fazer a mamografia. No Brasil, o número é lindo. É em torno de 28%. Nem isso das mulheres fazem mamografia. Nem um terço. Nem um terço. Então, tu imagina só isso aí, o impacto que já dá. Então, qualquer programa, né, que pudesse mostrar um benefício em termos até econômicos, né, que seria ali, próximo dos 70%, está em 28% aqui no Brasil. Porque o custo do tratamento é muito maior. Exatamente. Né? Então, tu imagina assim, isso se falava quando a prevenção, o rastreamento do câncer de mama, que é através de um exame que se chama mamografia, se preconizava pelo INCA aqui no Brasil, era a partir dos 50 anos, bianual, tipo assim, a cada 2 anos faz pelo menos uma mamografia, tá? Depois dos 50. A Sociedade Brasileira de Mastologia sempre enfatizou, e através dos trabalhos de populacionais e tudo mais, que esse rastreamento teria que começar mais cedo, precocemente, em torno dos 40 anos. Né? Então nós tínhamos sempre uma dissonância nisso aí. O INCA dizia que era a partir dos 50 anos, né? E aí o Ministério da Saúde tudo segue as orientações do INCA.
E a sociedade sempre enfatizando da questão de começar aos 40 anos anualmente. Né? Como acontece nos Estados Unidos, é o que é preconizado pela escola de radiologia, né? Bom, agora, recentemente, né, a gente teve essa conquista aí que realmente foi reconhecida a questão da mamografia agora a partir dos 40 anos, né? Então, pelo Ministério da Saúde. Então, a saúde agora, tipo, para as mulheres está melhor, mas a questão toda, apesar de ter essa vantagem, esse benefício delas começarem o rastreamento tudo direitinho aos 40 anos, o acesso ainda é muito ruim. Para te ver, de 20% para 70% é muito, é 3 vezes, né, quase. A dificuldade técnica, a dificuldade de equipamentos, aí é mamógrafo. Mamógrafo é um aparelho. Então, assim... dedicado só para mama. Chega daí. lá, não tem mamógrafo, o mamógrafo tá quebrado. E aí a gente chega nesse número aí de 1/3. Pode falar. Não. Se quiser um complemento... A resistência é toda, tanto a questão de oferecer estrutura para a paciente chegar a fazer o exame, quanto a própria paciente, né? Porque isso é uma doença que tem um estigma muito grande. Ninguém, assim, as pessoas têm medo, e é uma doença que é fácil de esconder, porque está debaixo da roupa. Uhum. Entende? Então, assim, tem mulheres que chegam, deixam o tumor avançar muito. Escondem da família. Todo mundo. Quando tu chega pra gente, muitas vezes, o caso já está bem mais avançado. Que se ela estivesse fazendo mamografia, aí que tá, a mamografia é um exame, para nós, essencial. Tá? Porque é um método que consegue antecipar o diagnóstico em pelo menos uns 2 anos. Né? E ele tem um impacto em termos de mortalidade, ou seja, que é o maior índice que a gente tem. Tudo que a gente se baseia para conseguir divisão de águas é mortalidade. Porque ou morreu ou não morreu do problema. Sim. Né? Então é um número fácil, né? É bem visível e justifica muito, né? Uma pessoa tá bem ou tá... Exatamente. Depois tem outras coisas que a gente valoriza, qualidade, enfim, né? Morbidade. Mas assim, a morte... A mamografia consegue reduzir até 20% essa mortalidade. Então, o que é um número enorme. É um número enorme, tá vendo? Claro que todo mundo, quando a gente fala, todo mundo quer 100%, né? Eu não quero dar chance para nada, para qualquer coisa negativa. Sim. Mas não é nada na saúde é assim, né? Saúde não funciona. Não funciona, né? Então, a mamografia é importantíssima e ela consegue fazer essa antecipação. E com essa antecipação, o arsenal de tratamento, enfim, de comprometimento que essa doença pode trazer para ela é reduzido a muito menos, a muito pequeno, né? Um índice menor. Um índice muito menor. Na realidade, a mortalidade, eles recentemente publicaram que reduziu em torno de 20% com rastreio aí a partir daí dos 50 a 59 anos. Mas a gente consegue até ter números maiores ainda se a gente conseguir ter um rastreio mais organizado e bem certinho. Na verdade, assim, eu queria tocar num assunto que é o seguinte, eu queria puxar você falou que ela esconde. Isso vocês vão falar muito melhor do que eu. Muitas mulheres, quando diagnosticadas com câncer de mama em tratamento, são abandonadas pelos companheiros. Isso é o fato que eu andei e aí piora muito mais o quadro que a pessoa já está numa situação ruim. E se não tiver alguém próximo, eu acho que isso piora demais a situação. O que eu queria abordar aqui é o seguinte, vamos supor que vamos pensar nas mulheres que não têm acesso, tá? Estão em cidades longe, com hospitais de referência, às vezes a quilômetros de onde elas estão, elas têm a opção do autoexame. Eu queria que vocês me explicassem como funciona esse autoexame e até onde ele vai. Porque às vezes o autoexame não tem a precocidade que deveria ter, né? Qual que é um de vocês, ou os dois? Vou falar e vou puxar um pouquinho o gancho que você falou um pouco antes, em termos que o câncer de mama não vai parar de aparecer. É um aspecto muito importante que a gente vê muitas pacientes, às vezes, também trazerem um desânimo, entre aspas, mas eu fazia mamografia e apareceu, ou
ou não faça uma mamografia por medo. A mamografia, ela não vai evitar de ter o câncer de mama, mas ela vai fazer um diagnóstico precoce. Num momento em que a gente consegue enxergar já um câncer através da imagem, mas ainda não consegue palpar. Então, essa palpação ainda ela tem estágios. A palpação pelo médico especialista, ela consegue ter uma palpação normalmente com um tamanho menor do que ainda o paciente vai conseguir sentir no autoexame. Então, eu vou ter uma etapa de diagnóstico muito precoce ali com a mamografia, às vezes um intermediário, mas com o médico, e aí o autoexame. Então, já não vai ser tão inicial com o autoexame. Uhum. Então, o autoexame, ele tem, sim, o seu papel em termos de autoconhecimento. É aquele caminho que eu costumo falar que a pessoa faz todo dia, porque muitas pacientes têm dificuldade de saber, mas eu não consigo, é muito difícil. Palpa, o médico fez a avaliação, tá tudo bem, palpe-se, quando chegar em casa e veja, esse é o meu normal. O meu normal é assim, e a hora que surge alguma coisa diferente, é aquele caminho que fez todo dia e que surgiu um desvio. Não, Você cria a sua própria referência. exatamente. Então, aí, a partir disso, consegue ir buscar aí uma orientação. Então, esse é um aspecto. Explicando um pouquinho do autoexame, você explica, queria falar também em termos isso é um tipo de prevenção. Uhum. A gente tem uma prevenção anterior, que é a prevenção primária, que é esse sim, diminui a chance de aparecer o câncer de mama. Então, a gente tem uma etapa em que a gente diminui a chance de aparecer, que aí são com hábitos saudáveis, em termos de uma alimentação adequada e alimentação saudável, uma atividade física regular, controle do peso adequado, não fumar, não beber. Então, são fatores que contribuem para diminuir a chance de aparecer aí um câncer de mama. E é significativo, mais ou menos 25%, 28%, que diminui de chance de aparecer. Que é bastante. Bastante. E aí vem os casos que mesmo você tendo esses cuidados podem aparecer sim, porque é multifatorial. Então, aí vem o diagnóstico precoce, porque se não conseguimos essa outra porcentagem evitar, a gente diagnosticando precoce, a gente consegue a chance de cura, que chega até 98%, depende um pouco de algumas características do tumor. Mas você tem uma chance gigante se você tem um diagnóstico precoce. São camadas de prevenção. Exatamente. E a gente tem ainda uma terceira camada, que é a prevenção terciária, que vai estar falando, vendo em diminuir sequelas, em você ter o melhor tratamento possível para você minimizar aí os efeitos possivelmente adversos. Para você ter uma ideia da dimensão do problema, em torno de 70% no Brasil, quem descobre o tumor é a própria paciente, não é o exame. Ela chega já com o diagnóstico. Ela já vem apontando, apareceu isso aqui. Então, se tivesse feito uma mamografia, né, talvez a gente conseguisse ter pego isso aí numa fase bem diferente, em que o tratamento também seria todo diferente, né? Ao mesmo tempo, vem falando muito na mídia também, que vem ocorrendo uma antecipação da idade, digamos assim. Uhum. As pacientes mais jovens vêm tendo câncer de mama também. E a mamografia, por que a gente faz mamografia depois dos 40? Por que não faz antes, então? Por que antes? Porque a mamografia tem seus limites, tem limitações. Então, a mama da mulher vai mudando a densidade. No início, ela é muito firme, porque ela tem muito tecido que é da glandular, que vai produzir o leite. Vai passando a idade, esse tecido glandular da mama vai sendo substituído por gordura. Uhum. Porque também chega uma fase da mulher que não é mais época de amamentar, não é uma época de mais ter filho. Então a glândula mamária, o básico, né, é a produção de leite para sustentar a prole. Né? Claro. Então, depois dos 40, ali começa esse processo de substituição. Então a mamografia começa a ter um desempenho melhor.
o que ela mostra, ela começa a mostrar mais coisas pra gente que podem ser o primeiro sinal de um tumor de mama. Antes é muito difícil. Então, fazer uma mamografia muito precoce, a gente acaba tendo uma falha muito grande, porque o método de rastreamento acaba sendo falho. É falho. Né? Então, nessas pacientes mais jovens também é um desafio para a gente, porque elas não entram muito num programa tão específico de rastreamento, porque a gente não tem um método adequado de rastreamento, né? E ao mesmo tempo, por isso que acontece muitas vezes elas chegarem também com o diagnóstico. Olha, doutor, eu notei esse nódulozinho, essa adesão aqui, essa área mais dura da mama, o mamilo está desviado, entrou para dentro, alguma coisa assim, e a gente vai acabar descobrindo. Graças a Deus, a maioria das vezes não é tumor, não é câncer de mama, não. Vamos pensar que qualquer coisa que aparece na mama é câncer de mama, não. Pelo contrário, a maioria não é nada disso. A mama tem outras afecções que também podem acontecer. Depois de uma avaliação adequada, a gente vai ver aqueles casos que realmente merecem uma investigação que vão em direção ao câncer de mama. Mas a grande maioria nessa faixa etária, abaixo dos 40, não é tumor de mama, não é câncer, né? São várias coisas que podem acontecer, vários problemas que a mama pode apresentar para a gente, que também tem modalidades diferentes de tratamento, enfim, mas é um período da mulher ali que é mais difícil essa questão da prevenção, né? Eu queria puxar aqui um gancho do que você está falando em relação às mulheres que têm casos na família, que aí eu acho que aí cabe um modelo de prevenção diferente. Como funciona? Tem também, além da densidade mamária, que ela vai estar facilitando ou dificultando a interpretação do exame, existe também um aumento, sim, da incidência a partir dos 40 anos. Abaixo dos 40 anos, a incidência ela tem aumentado, mas ainda é baixa, que não tem um estudo mostrando que existe benefício em começar antes. Então, quando começar antes do que os 40? Justamente quando tem histórico familiar, a gente procura iniciar 10 anos antes do que a idade da pessoa, do familiar que ela teve o diagnóstico. Então, se a paciente tem a mãe que teve lá com uns 45 anos, ela não vai estar começando a fazer anualmente a partir dos 40, e sim a partir dos 35. Então, 10 anos antes. Então, você faz essa conta. Exatamente. Então, é justamente pegando essas pacientes aí mais precoce. Em termos de exames também tem algumas particularidades, que aí vai depender de outros fatores, se você vai associar outros exames, além da mamografia, que aí tem algumas opções aí, né, em termos de ultrassom, em termos de ressonância, e aí tem alguns outros quesitos. Assim como tem a questão... Desculpa, eu não, pode falar. Assim como tem a questão do paciente mais jovem, hoje em dia nós temos também a questão do paciente mais idoso. Porque assim, também a orientação pela Organização Mundial da Saúde é fazer mamografia anual nessa paciente até os 75. 74, né? 74. 74 para cima não se faria mais. Mas, hoje em dia, a expectativa de vida está diferente. Exato. E as pacientes chegam com 75 anos com, digamos, uma disposição, uma perspectiva de ação, atividade na vida perfil totalmente diferente, né? Então, o que acontece? A paciente chega aos 75 e a gente faz uma avaliação dessa paciente. Qual é a expectativa de vida dela? Como é que está a vida dela? Né? Se ela está com a vida dela com 75 era igual como ela estava ali com 60 anos, segue o baile. Vai continuar fazendo suas mamografias uma vez por ano. E o parâmetro que ela seguiria. Quando é que a gente vai parar de 65? Olha, a partir de agora eu acho que não vale mais a pena. Um paciente que fica assim, que tem restrição de movimento, uma paciente que tem uma morbidade de vários outros problemas, né? Que até a dificuldade de chegar. Para quem sabe como é que é uma mamografia, tem um aparelho, a paciente tem que se posicionar, tem uma técnica que vai ajudar a posicionar a paciente naquela máquina e tudo mais. Tem pacientes que não conseguem nem chegar ali, entendeu? Então tu não vai ficar alimentando uma coisa que, assim... Existe uma limitação exatamente dos pacientes da idade. Sim.
A mamografia veio para somar coisas boas, né? Para a gente fazer um diagnóstico precoce. Agora, não para fazer a paciente se sentir culpada porque ela não consegue fazer mamografia. 75 anos, a princípio, é o momento de as coisas sossegarem, né? Isso pelo Ministério, tudo. Pela sociedade, aí também eles fazem uma coisa não tão cravada, e sim com essa avaliação do cenário em termos de mais ou menos 10 anos, em termos de expectativa de vida da paciente. Tá. Ela tem uma expectativa de vida em torno aí mais ou menos de 10 anos, enquanto ela tiver, vai fazendo. A expectativa da mulher no Brasil hoje, se eu não estiver enganado, está em 82 anos. E o homem 77, né? Se não aumentou. E aí muda todo esse parâmetro aí de prevenção e de exames, né? Eu queria saber o seguinte, quando a mulher vai procurar vocês, ela tem uma curiosidade do processo. Como que é? Desde a primeira consulta até o encaminhamento para exames e depois detectado ou não, como que é esse caminho. Tá? Então a mulher chega e fala, doutores, eu vim aqui, trouxe uma mamografia ou faz uma mamografia, nunca fiz controle, tá? E aí eu queria começar a fazer. E aí se tiver tudo bem, tá tudo bem, e vamos supor que ali a gente encontre alguma coisa. Como é que funciona? Aí depois a gente fala das estratégias, de como que vai ser. À vontade. Fala os dois juntos ou cada um, a gente vai falando. Então, o médico da mama, né, o mastologista, é um pouco, digamos assim, não é um preconceito, mas gera um temor na paciente, né? Quando ela chega pra gente, muitas vezes ela vem encaminhada, né? Então, tipo assim, ela foi feita uma avaliação primária, tipo assim, um outro profissional. De repente, alguma coisa foi verificado que não estava dentro do comum, né? E aí vem para uma avaliação nossa, né? Que a gente vai juntar todas essas informações e ver e colocar ela numa faixa de risco para aquilo poder significar alguma coisa mais séria para ela ou não, né? Então ela já chega muitas vezes temerosa, né? Uhum. Quase assim, como você fala, próximo ao desespero, com medo. É exatamente por isso que eu quis colocar esse caminho para acabar com esse medo e colocar isso como um caminho natural para se cuidar, né? Cansa muitas vezes elas virem tão nervosas que elas não trazem nenhum exame. Aí tu chega assim, mas só apareceu no exame. Cadê o exame? Cadê o exame? Não tem, não trouxe, doutor. Porque ela tava, né? Aí o que a gente faz? Pega toda a história, né? Aí aos pouquinhos ela vai perguntando, vai se soltando, né? Tirando os fantasmas. Olha, se a minha mãe, ou minha avó, a irmã da minha mãe, não sei o que, teve câncer de mama, né? Pra gente tentar colocar ela, posicionar ela nesse universo feminino. Qual é o teu risco, qual é que não é o teu risco. A gente faz um bom exame nela, né? Examina bem as mamas e ao mesmo tempo fazendo o exame, a gente já vai desensibilizando, mostrando que aquilo não é nenhum fantasma. A gente muitas vezes aproveita o exame físico para ensiná-la também a fazer. Como é que ela vai fazer o exame, o autoexame, né? Então, isso aí tudo vai acostumando, né? A primeira consulta geralmente não é essa. Se ela fez o exame recentemente, às vezes a gente pede para ela voltar depois para trazer esse exame para a gente poder ver. Né? Caso ela não tenha nunca feito e está na faixa etária de rastreamento, ou a gente achou alguma alteração, a gente acaba solicitando o exame e ela retorna depois. A gente sempre vê que na segunda consulta, normalmente, ela vem melhor. Já vem com um ânimo bem mais tranquila, porque afinal de contas ela já teve uma experiência com a gente, viu que a gente não morde, a gente não está ali para dar notícia ruim, né? Pelo contrário, né? A gente está ali para a nossa função. Que bom seria se a gente pudesse só promover a saúde, né? E não fazer um diagnóstico, assim, de uma questão que embala tanto, né? Tão impactante na vida dela, né? E então, assim, tem várias fases nessa questão da avaliação da mastologia, entende? É uma especialidade que a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Saber também até onde a gente pode ir na consulta, o que a gente pode falar, a gente vai vendo a reação da paciente, né? Uma regra, tá? Que eu levo para mim, que eu aprendi com o professor, assim, nem toda verdade precisa ser dita. Sim. Mas tudo que se diz para ela tem que ser verdade. Tem que ser verdade.
tudo que tu fala, tu não pode mentir. Tentar disfarçar as coisas. O que tu falou é a verdade. Agora, em que momento que tu vai trazendo essas verdades, às vezes tu pode também respeitar. Tu tem que respeitar a pessoa. Né? Ela não é ali um objeto que tu vai manipula e vira as costas, né? Então ela tem as reações dela, às vezes a gente percebe, né? Como é que ela esquiva, se ela esquiva ou se ela vai em direção do assunto, né? Muitas vezes elas trazem alguém junto, né? Então, assim, quando elas trazem alguém muito próximo, a gente percebe qual é a relação que tem, né? Às vezes a gente tem que ter essa, às vezes traz uma amiga. Mas será que a gente vai ela abriu esse espaço para essa amiga participar dessas informações, né? Então a gente às vezes a gente fica naquela até onde eu posso ir, porque uma coisa tá falando contigo, né? Outra coisa é ter uma outra pessoa ali do lado. Que assim, tu não conhece, pode ser próximo dela, mas tu não sabe se ela também permitiria que a gente falasse as grau coisas. De proximidade. Exatamente. Então é tudo um joguinho ali bem complicado. Então a primeira consulta tu tira uma temperatura, né? Tu tem que fazer uma avaliação geral nessa questão assim para saber até como que tu vai depois na necessidade de fazer um diagnóstico maior, de ter alguma coisa mais séria, da gente poder indo informando. Porque na hora que tu informa o diagnóstico também, às vezes vem aquela sentença, parece uma sentença de morte, né? Ela já vê um filme na frente dela. Assim é isso, vai me acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo, vai acontecer assim. E aí também às vezes tu tem que resgatar, trazer, porque voa, né? Que nem um foguete, vai lá no céu. Tu tem que puxar a paciente pra terra. Ela capta todas as informações que ela tem até hoje e traz E hoje em dia tem tudo. Aplica ela. Tem Google IA, tem tudo que tu possa imaginar. Então, assim, elas depois disso vem um bombardeio depois, né? Porque começa a conversar, tem algumas que são mais abertas e começam a divulgar ou comentar, procurar pessoas que já tiveram. Então, começa a se misturar informações e assim, o tumor de mama tu vê, tem uma especialidade inteira dedicada a uma doença praticamente, porque tem muitas variações, tá? Assim, tem vários tipos de tumores, cara, às vezes muda completamente o tratamento de um para o outro, então é tudo muito individualizado, então é muito difícil quase cada para alguém olhar, chegar no computador, botar ali o nome, eu tenho isso, e o computador te trazer para ti, tipo, o teu futuro ali, o teu prognóstico, o diagnóstico. Não é bem assim, sabe? Porque mesmo que o tumor tenha nome, para cada pessoa, exatamente, tem sobrenome. Para cada pessoa, ele vai atuar de uma forma. Ou seja, ele tem um RG próprio. Quando ela vem assim, eu sempre digo assim, ó, só existe essa Maria no mundo, não tem duas iguais a ti. Né? Então, assim, o tratamento, a gente vai tentar moldar, fazer o plano, né, o projeto do tratamento individualizado para ti. É uma medicina muito particularizada. Né? Só existe uma Maria, só existe uma Joana. Então a gente não vai comparar. Claro, né? Os trabalhos todos são resultados do efeito, do resultado de um tratamento de um grupo de pacientes diversos, né? Mas tem coisas, a gente aproveita o que traz benefício para grupos e aplica numa pessoa só. Tá entendendo? A gente traz esse resultado desses trabalhos todos para uma pessoa só, tentando otimizar ter o melhor rendimento, né, no tratamento. Pode falar. Não, e assim, voltando pro que o mastologista, quando o paciente chega, que você falou, tem essa parte que está vindo para um diagnóstico, todo oncológico, e tem o que a gente mais vê no dia a dia, se você não está num ambulatório específico para tratamento oncológico, que são as doenças benignas. Então, muita paciente que vem com dor na mama, muita paciente que vem com um nódulo para avaliação. E a maioria desses nódulos vão ser os nódulozinhos benignos. Então, cistos, então outras coisas acontecem, e que vamos procurar, e não precisa também ter medo. Achou um nódulo, vamos avaliá-lo.
A maioria das vezes é benigno, mas precisa de uma avaliação para um mastologista, seja clinicamente, seja através dos exames de imagem, para esclarecer. E aí, eventualmente, às vezes, uma necessidade de biópsia ou não, prosseguir aí a investigação. Então, lembrar sempre que achou alguma coisa, elas ficam muito desesperadas. Não quer dizer que Necessariamente. tenha um câncer de mama, e sim que tem que buscar uma avaliação especializada para esclarecer do que se trata. E em termos de dor de mama, que também assusta muita gente, tô com alguma coisa, porque tá doendo muito minha mama. Não, a dor da mama não está relacionada a ter um problema propriamente Sim. dito na mama. É muito comum a dor na mama, porque a mama é muito sensível, ela é muito enervada, tem a dor que é referida de outra externa Das estruturas. que irradia ali para a mama, e câncer de mama, nódulo de mama, seja maligno, seja benigno, eles raramente estão associados à dor. Então, isso é a primeira coisa que a gente sempre fala, tem que aí lembrar e saber dessa informação. Não, é importante. Gente, só parando o nosso papo um pouco aqui, para a gente falar do meu parceiro, o Grupo São Cristóvão, com uma rede de hospitais e ambulatórios e que tem o principal componente na sua rede, que é o acolhimento associado. Então, se você estiver precisando de um plano de saúde de qualidade, clique aqui no link e entre em contato com o pessoal do São Cristóvão. Você pode ter certeza que eles vão te acolher e você vai ter saúde de qualidade. Depois a gente vai falar dos sintomas e tudo mais, mas eu queria falar de uma coisa extremamente importante, que é o momento do estadiamento da lesão, do tumor e tal, que é um momento crucial, onde se decide o que vai se fazer. Né? Exatamente. Isso aí. Como que se faz isso, esse estadiamento, e as estratégias depois que deu positivo, vamos pensar assim. Tá. Bom, então, em termos de estadiamento, você já tem o diagnóstico, ele é câncer de mama, tá? Assim como outros cânceres, a gente vai avaliar se ele está localizado, ou se ele foi para algum outro local. Então, isso que seria o estadiamento. A gente, na mama, preconizado a gente está avaliando os principais órgãos de forma geral, que a gente vai avaliar desde que a paciente não tenha nenhum sintoma extra, seria a parte de pulmão, fígado, ossos. Tá? Isso estou falando de forma geral, sem particularizar, sem particularizar tipos específicos e sintomas. Então, a gente vai através disso, junto com as características do tumor, que tem lá o nome, sobrenome, e com os problemas de saúde, idade do paciente, fazer a avaliação do todo para ver qual o melhor tratamento específico para essa paciente, qual é a ordem desse tratamento. E o que a gente vai fazer como estadiamento? Alguns exames laboratoriais de sangue, habitualmente o que é mais recomendado, a tomografia tórax, abdômen e uma cintilografia óssea. Então aí você vai ter um panorama geral dessa paciente para você poder fazer esse planejamento mais adequado. Isso causa, às vezes, angústia em muitas pacientes, mas eu não vou começar agora o tratamento? Não. É importante a gente saber as informações do estadiamento, é importante a gente saber as informações quando faz a biópsia, além do anatomopatológico, que vai falar do tipo de tumor, a gente saber o imunistoquímico, que faz-se na sequência, e ele demora um pouquinho, também mais, tem alguns diazinhos a mais, mas que vai me dar as características desse perfil de tumor, para eu juntar essas informações e aí conseguir montar a melhor estratégia, melhor tratamento dela. Específico dela. Então, isso é importantíssimo. E aí, no caso, assim, como que vocês, depois dessa outra fase, tem pacientes que precisam passar pelos tratamentos adjuvantes antes do ato cirúrgico.
E tem pacientes que são o ato cirúrgico primeiro, os tratamentos adjuvantes depois. Como que se determina essa diferença? Em linhas gerais, porque eu sei que isso é muito específico. É muito Fazer um específico. resumão. É. Vamos tentar. Neoadjuvância. Então, como se falasse, vamos partir do estadiamento. Tá. Fazemos exames. No estadiamento, a gente avalia tanto sistemicamente, né? Então, como a Alessandra acabou de dizer, os órgãos que pode o tumor ter se implantado, né? Saído da mama e ter se implantado nesses ossos, pulmão, fígado, principalmente. Se a gente não encontra nada, a gente diz que a doença está localizada. Então, a gente tem que avaliar também aquela mama daí. As duas, inclusive. Para ver se a doença está numa mama só, se a doença está nas duas mamas, se a mama qual é o grau de comprometimento da mama no geral, se a doença está mais localizada, se ela já está mais difuso, né, mais extensa em envolvimento, se já tem linfonodos, que são gângliozinhos que a gente tem debaixo do braço, na virilha, enfim, mas na mama o que é importante são os axilares e aqui as supra e infraclaviculares. Se a gente tem algum linfonodo já que tem chance de poder estar doente, né? Isso aí tudo a gente tem que avaliar. Por quê? Porque há mais tempo atrás, a gente começava sempre na cirurgia. O tratamento era cirúrgico, seja mais radical ou menos radical. Tá? Com o advento de começar a descobrir drogas e tudo mais, foi a começar a fazer a cirurgia e depois usava medicamentos. Mas tinha muitos casos, Anderson, que chega paciente numa situação que às vezes é inop, como a gente chama, inoperável. Porque não tem como a gente tirar a doença. Fazer uma cirurgia e tirar a doença pela metade não dá impacto em termos de melhora para ela ou não. Né? Então, começou-se a fazer, vamos começar com um remédio. Tentar fazer com que essa doença involua. Talvez a gente consiga, com essa involução, até ter condições cirúrgicas para a gente ter um controle local, tirar o que tem ali, para aquilo ali mais cedo ou mais tarde não ficar evoluir para uma situação assim que perturbe a qualidade de vida dessa paciente, né? O dia a dia dela, tá? Então, começou assim. A gente chama que a quimioterapia primária ou neoadjuvante. Começa com remédio, para tentar ver como é que esse tumor vai responder, né? A gente melhorar as condições locais. Nesse meio tempo aí começou a se ver assim, que com o tratamento também a gente conseguiria avaliar mais resposta, saber se aquele tumor mesmo responde às medicações ou não. Porque, tipo assim, imagina uma receita de bolo, tu vai dar aquela medicação e vai ver como é que esse tumor vai responder. Se o tumor em vivo, né, tá dando remédio e ele tá em ti e ele melhora, o que significa? Que então o tratamento está sendo Tá funcionando. positivo, né? Então, se ele está funcionando na mama, ele pode estar funcionando. Se tiver algum implante em algum outro lugar que a gente, nenhum exame vai mostrar, talvez ele esteja também eliminando ajudando a tratar sistemicamente o corpo todo da paciente, né? E assim foi evoluindo essa quimioterapia neoadjuvante. Foi abrindo espaço, foi conquistando espaço, né? Hoje em dia, a gente tem muitos protocolos que a doença, mesmo uma doença inicial, mas mesmo uma doença ainda pequena, em razão do perfil de resposta às medicações, muitas vezes, mesmo que a gente pudesse operar inicialmente a paciente, não. A gente faz o tratamento de quimioterapia e opera a seguir. Porque a gente faz o tratamento com a medicação, a gente vai ter uma noção de como esse tumor respondeu, a cirurgia vai nos mostrar qual é o volume de tumor que resultou depois da quimioterapia, para saber se a gente vai precisar, mais tarde, fazer algum tipo de outra medicação em função da resposta dela. E a gente sabe que esse conjunto vai repercutir em termos de prognóstico, em termos da chance dela de se curar desse problema. E além do mais, alguns perfis, eles têm estudos mostrando que, isso mais recente, que mesmo eles pequenos, quando você faz a quimioterapia inicial, neoadjuvante, você tem uma resposta completa quando some o tumor totalmente, seja na palpação, seja na imagem, seja na microscopia do patologista, sumiu completamente, você impacta no prognóstico dela. Então, por conta disso,
determinados tipos histológicos, imunistoquímicos, a gente, mesmo pequeno, a gente faz também aí a neoadjuvância. E existe também a neoadjuvância ou até como tratamento em alguns casos de pacientes muito idosos, em que você vai fazer a medicação, por exemplo, anti-hormonal, a hormonioterapia, às vezes como tratamento, nem só como neoadjuvância. Porque eu queria só tocar num ponto do seguinte: fazendo a quimioterapia antes, você encontra um paciente clinicamente melhor, certo? Para receber a Sim. quimioterapia. Por outro lado, se for necessário o ato cirúrgico, você vai ter um paciente, em tese, um pouco mais debilitado, Exatamente. Sim, né? exato. A gente tem que... mas isso ainda a gente consegue contornar. Eu sei que é contornável e funciona maravilha. Mas é um desafio, Sim, porque assim, você rebaixa o paciente com a quimioterapia. Bom, agora vamos operar. E você tem que ter um preparo para esse paciente, todo um aporte sim. para ele poder ir para o ato cirúrgico em si, né? Uma coisa que é o ato cirúrgico, quando não tem doença sistêmica, não tem doença em outros locais no nosso organismo, atualmente ainda é indicado, sempre depois da quimioterapia neoadjuvante, a cirurgia. Sim. Somente em protocolo de estudo, de pesquisa, que eventualmente não vai fazer, mesmo que imaginologicamente parece que sumiu tudo. Porque você ainda pode ter alguma doença residual microscópica. Então, atualmente, a cirurgia sempre cabe posteriormente. É elegível. Só não quando é no caso de pacientes que são metastáticas, em que aí ela não é neoadjuvante. Ela, Sim. como paliativa, tem um momento que ela pode até fazer a cirurgia, mas não é a O foco ordem. é outro, né? O foco é tratar a doença sistêmica inicialmente, Que né? é o... Que é o que compromete ela, na verdade, né? Exato. Então vamos falar da parte boa agora. Deu tudo certo, né? O paciente está bem. Como que é o acompanhamento? Como que é essa... De quanto em tempo ela repete os exames? E aí, se acontecer de houver um retorno, qual é a estratégia? Enfim, né? Porque tem as histórias felizes também. Lógico. Tem os E muita. Muito grave. A maioria delas são finais felizes. Exatamente. Então, assim, é importante também tocar nesse assunto. Sim. Falou, olha, deu tudo certo. Seus exames estão bons. Agora você volta aqui a quando? De quanto em quanto tempo? Né? Inicialmente, falando que já encerrou todas as etapas, tá? Porque Tá. Eu o só tratamento... Se a gente for falar de O cada... tratamento, ele é multi, cada um vai usar 1, 2, 3, 4, 5, aí depende. Terminando todo o segmento geral, mais comum é semestral, inicialmente, os 2, 3 primeiros anos, e depois passa a ser anual. Do ponto de vista aí, de orientação, seria uma avaliação mamária, que deve ser feita, além de exame clínico, no médico, exames de imagem aí mamários. É isso bem resumidamente o que a gente precisa fazer. E ela sempre vai nos reportando como é que está, se está sentindo alguma coisa diferente. Ela não precisa tomar nenhum medicamento pós. Eventualmente, sim. Aí faz parte Hormonal. do tratamento. Isso. Se o tumor depende de hormônio para crescer, a gente habitualmente usa uma medicação que é tipo anti-hormônio. Então, essa medicação a gente vai estar usando a maioria, 5 anos, algumas tem indicação de 10 anos. 7 anos. Sim. Não, um ponto que na nossa conversa eu acabei esquecendo é que as mulheres sempre se perguntam, é a reconstrução mamária, que é feita sempre. Em alguns, claro que devem haver casos, né? Mas na maioria dos casos ela é feita. Ela deve ser feita. Deve ser feita. A gente ainda, infelizmente, encontra alguns
locais em que essa não é a rotina, mas essa é a recomendação, existe até uma legislação que Orienta e orienta e dá o direito da paciente em termos de reconstrução. E isso pensando na parte mais mutiladora, quando você precisa retirar a mama como um todo, em termos de reconstrução. E a gente usa muito também a parte de oncoplastia, em termos de devolver esteticamente um resultado mais agradável para aquela paciente, para ter menos impacto aí na parte da feminilidade, quando você tira só parte da mama, que a gente também tem que pensar nesse remodelar para elas ficarem ainda com um aspecto bom, bonito. Sim. é, porque como lembra que a gente falou lá no início que é uma doença que é fácil de esconder, porque está debaixo da roupa. Exatamente. Só que então assim, ao mesmo tempo que ela é fácil de esconder, na hora que a gente tem o diagnóstico, e muitas vezes a grande maioria dessas pacientes acaba hoje em dia indo a tratamento sistêmico, quimioterapia, ela deixa de conseguir esconder a doença. Por quê? Porque a maioria delas leva alopécia, né? Ela leva a um comprometimento, né? Elas ficam, às vezes, digamos assim, com desconforto, né? Realmente, assim, debilitadas, né? Com dificuldade para alimentação, para tudo, porque a medicação não passa, assim, sem repercutir nisso, né? A imunidade cai, elas têm que ter mais cuidado. Então, chega um momento, não é só a questão só a doença em si, mas o tratamento da doença também repercute muito para ela. Claro. Né? Tirando essa parte do tratamento, tem a questão, como tu falaste, da questão da reconstrução, né? Tem uma parte íntima da paciente que muitas vezes só ela que vai ver, né? E ela vai tá vendo o seu corpo modificando, porque a cirurgia, de uma certa forma, modifica, né? Queira ou não queira, muitas vezes modifica. Se tu tira a mama, então é o extremo, digamos assim, porque a gente vai ter que reconstruir, devolver uma mama, né, a ela, e isso aí, às vezes, não é um processo único, assim, vai ali, fez ou resolveu. Muitas vezes exige vários procedimentos, né, porque a gente tem limitações, não tem como tu, às vezes, partir para tudo ou nada no mesmo ato cirúrgico. Então, às vezes, a gente tem que preparar essa paciente, tem que preparar o local para receber uma prótese, ou para receber um retalho. Que retalho é tirar uma parte do corpo e trazer para ali, para preencher o volume, né? Então, tudo isso demanda muito. Né? Às vezes a paciente tem aquela coisa mágica, eu vou ali, tiro e tá tudo certo. Que bom que fosse. Não é Né? bem A gente também gostaria. Como a gente gostaria? Tu não tem noção como a gente gostaria de também poder ter essa imediatividade, mas não tem como, muitas vezes. Então a gente tem que ir também mostrando para ela, olha, nós vamos fazer, tem como fazer assim, assado, né? Ver um pouquinho das expectativas dela, juntar as expectativas dela com a realidade, porque às vezes tu tem uma expectativa, tipo assim, eu vou fazer uma cirurgia na mama, eu vou ficar com a mama Como se fosse estética. melhor do que eu tinha antes. Não. Até pode. Sim. Até pode, né? Mas tu não pode, não é isso que tu tem que perseguir. Né? Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Né? A ideia é tu não deixar a paciente com um estigma de mutilação, que fica uma coisa que nem ela consegue se olhar. Né? Ela vai ter vai ter as duas mamas, né? As mamas às vezes nem sempre estão exatamente iguais, né? Mas são as mamas dela, né? Ela consegue conviver, ela consegue ter um convívio social, né? Íntimo, tranquilo, tá? Tá. Queria acrescentar que às vezes pode ter dado a impressão de que tem muita coisa negativa, seja da quimio, seja da cirurgia, mas não, tudo é contornável. Existe sim as limitações, adequações que a gente precisa fazer durante um tratamento. Em cada uma das suas etapas tem as suas adequações, mas são adequações. E eu costumo falar, é um período turbulento, mas passa. E assim, a gente tem muito recurso de medicação para controlar em termos de mal-estar,
Se a imunidade cair demais, tem medicação para ajudar a recuperar. Então, atualmente, a gente vai contornando, só que a gente tem que saber respeitar os limites mínimos de cada etapa. Mas, sim, é uma coisa que a gente consegue passar bem mais tranquilo do que no passado e Passado. que é o medo e o estigma que se tem, seja da parte de quimioterapia, seja da parte cirúrgica, que era realmente muito mais mutiladora do que se é atualmente, e até mesmo quando a gente precisa retirar a mama como um todo, já não é no mesmo aspecto de mutilação que no passado, que a gente normalmente pode oferecer. Já é mais conservativo do que já foi. Já, sim. E aí tem essa possibilidade aí da reconstrução, que pode ser em uma etapa, 2 etapas, às vezes mais etapas. Aí depende justamente das condições locais, da idade, de outras características ali. Mas a gente tem como ir oferecendo, e a parte de remodelamento, quando é retirado parcialmente, às vezes a gente até brinca que é usar da adversidade para uma melhoria, que em alguns casos a gente acaba tendo essa situação. Então, a gente tem um lado positivo que a gente tem que enxergar, que ninguém quer ter um câncer de mama, mas vamos ver tudo que a gente pode melhorar e o que a gente pode fazer e tudo que a gente tem para oferecer e que já agora realmente a gente tem muito a oferecer. Claro. Para melhorar. Eu coloquei 2 pontinhos aqui importantes. Se existem alguns sintomas visíveis para a mulher que está vendo a gente, para ela poder identificar e procurar assistência. E a ação protetora na amamentação. Como é que funciona esses 2 pontos? Fala um e fala o outro. Quem você quer falar? Quem você Pode quer falar? Então vamos falar um pouquinho da amamentação. Isso aí faz parte, que nem a Alessandra tinha falado antes, em termos de prevenção primária. O que é isso? É evitar que a doença se desenvolva na pessoa, né? Então a mulher que amamenta, ela consegue reduzir o risco, tá? Então uma gestação mais cedo, e quanto maior o tempo de amamentação dessa paciente, maior a proteção. Precisando exceder 2 anos, que é a recomendação. Exato. Pediatria. Não, é que, ó, pensa o seguinte, ó, paciente que amamentou 1 semana, introduziu a alimentação, isso não tem impacto nenhum, né? Agora, paciente que começa, teve 6 meses, 1 ano de amamentação, isso aí já dá uma repercussão. Por quê? Porque, tu sabe, uma coisa interessante, sabia que a glândula mamária, ela só vai ao estágio pleno de desenvolvimento dela com a amamentação. A gestação e a amamentação levam essa mama dessa paciente a um estágio que jamais ela iria ter se ela não passasse por esse fenômeno, né? Esse estímulo hormonal que tem a gravidez e o período que amamenta, né? Por isso, assim, o homem nunca vai amamentar, né? E nunca vai engravidar. Pelo menos por enquanto. Por enquanto, né? Enquanto a espécie está desse jeito. Então, a nossa mama, ela não chega nem perto na estrutura que tem a estrutura da mama da mulher. Por isso que tem muitas doenças que a mulher vai ter, porque a mama chegou nesse grau de desenvolvimento e nós não chegamos. Então, tem coisas que não vai acontecer conosco. Nós somos protegidos porque essa mama nunca foi estimulada. Então, todo esse passar de... Estimulado por outras coisas, não a gestação. Então, assim, todo esse processo da gravidez e amamentação geram modificações na glândula mamária ali que podem ajudar na proteção para esse desenvolvimento desse tumor, né? As células chegam ao amadurecimento, digamos assim, uma diferenciação, né, plena, né? E isso aí tem-se visto que isso aí protege para desenvolver um câncer de mama, né? Então a gente sempre estimula o paciente, a gestação melhor antes dos 30 anos, uma gestação e depois amamentar por maior período possível, claro, respeitando as necessidades da criança até os 2 anos, né, no máximo. Depois o efeito já não tem mais efeito, porque a criança já está se alimentando. A questão mais da amamentação nesse período de idade é a questão vínculo mãe e filho, mais do que em termos nutricional, né? Que a nutrição ela já resgatou, já achou um meio
por outros métodos, né? Então, a amamentação sempre vai ser estimulada. A gente sempre vai ver isso, tá? A gente sempre vai falar. O mastologista sempre vai apoiar a amamentação. Apoiar a amamentação, claro. E Em relação aos termos sintomas, sintomas, aí vamos voltar no que eu acabei esquecendo de ensinar, que aí é a parte do autoexame, tá? Então, aí o que elas precisam fazer é justamente o autoexame. Primeira coisa, se olhar, tá? Então, na frente do espelho, olhar as mamas em termos se não tem nada abaulado, se não tem nada retraído, repuxando, se e fazendo com que o contorno da mama fique diferente, se não tá parecendo que tá meio avermelhado em alguma região, se o biquinho não começou a entrar para dentro, entrar, por interiorizar. isso, porque existe o mamilo que é invertido, ele é de nascença para dentro, ele se mexe, vamos dizer, ele consegue sair e voltar. O mamilo que tá entrando é outra coisa, aí é o que tá retraindo, tem alguma coisa que tá puxando, aí justamente o tumor pode estar repuxando. Então, esse mamilo que entrou, às vezes a mama parecendo aquela casca de laranja, que é quando a mama fica mais inchada, ela dá esse aspecto. Então, essas coisas é importante olhar na frente do espelho, tanto na posição estática normal para baixo, os braços para baixo, quanto levantar os braços, porque às vezes na movimentação você consegue identificar melhor alguma coisa mais sutil de repuxar alguma coisinha. Então, esse é um aspecto. E aí, o outro aspecto seria palpando. Então, na hora da palpação, se é aquele caminho que faz sempre, perceber alguma coisa diferente. Que às vezes vai ser como um nódulo mesmo, que seria um carocinho, ou vai perceber algo diferente, mais duro, que não se define muito bem. Às vezes, a paciente vai perceber dessa forma, isso também precisa ser avaliado. Para palpar, ela vai colocar um braço atrás da cabeça e com o outro ela vai fazer um dedilhado, como se estivesse tocando piano, da periferia para o meio, girando em toda a mama, ou como se fosse um círculo que vai indo até em direção ao meio. Um lado, depois o outro. Algumas pacientes preferem fazer às vezes no banho, que a mão desliza mais fácil. Às vezes fica mais fácil, ou você pode até associar deitada, que aí você faz em direção ao tórax para trás, tá? Essa palpação. Nunca é apertando que a gente palpa. É sempre fazendo esse dedilhadinho em direção à parte posterior, tá? Perfeito. Eu queria colocar aqui o seguinte: é importante estarem aqui para desmistificar algumas coisas. Que mitos vocês ainda encontram vindo das mulheres? Para você citar alguns, falar, olha, isso não é, tá? Que é importante porque assim tá na internet muita coisa, mas as mulheres chegam para vocês falando, olha, eu tô desse jeito, por isso, por isso, por isso. Tem algum desses? Não? Tem Vários. muita coisa, né, gente? Tive uma batida que gerou um câncer. O bebê arrotou no peito, por isso que tive o câncer. Que mais que a gente tem? Vamos lembrar. Eu acho importante porque a gente desmistifica. Isso não Tá. tem nada a ver. Desodorante não tem nada a ver também, porque tem muitas pessoas que ainda acreditam que o desodorante traga câncer. Alguns pacientes acham que a mamografia... A O mamografia apertamento na mamografia. Ao apertar, elas acham que vai espalhar, se vai tiver um câncer. vai causar. E aí vai causar um câncer também. Então, também isso é um mito. Tá ótimo. Tá ótimo. Se lembrar, você pode falar, me interromper. Falar. Eu acho importante vocês me falarem quais as ações do Hospital São Cristóvão nesse momento do Outubro Rosa. O que já foi feito, as ações nos ambulatórios, as ações em rua, em divulgação. Certo. Bom, a gente começou no comecinho do mês, já nas redes sociais, dia 1º, já dando algumas orientações.
convidando para uma ação que tivemos nesse último domingo, aí dia 19, que eu também vou falar, e as jogadoras de vôlei passando algumas orientações do vôlei do Osasco São Sim. Cristóvão, passando algumas orientações em que a gente teve uma orientação também a elas, então é informação revisada do ponto de vista médico, para os pacientes poderem saber um pouquinho mais em termos dessa prevenção. Além disso, no dia 4, nós tivemos um evento do Shopping Moca junto com a Track and Field e que nos convidaram para participar. Então, foi uma aula funcional com a Ale Castro e da Track and Field. E aí, na sequência, nós do São Cristóvão, eu e a doutora Tarsila, que também faz parte do nosso grupo da mastologia, fomos falar um pouquinho, fazer um bate-papo ali sobre a prevenção do câncer de mama e ficamos à disposição também para pacientes, pessoas, né, na realidade, que estavam lá, que tinham dúvidas. E então, foi um evento com participação bem grande, foi bem gostoso e diferente. E depois nós tivemos também agora, no dia 19, uma ação que foi uma manhã na praça, ao ar livre, ali, com uma abertura com Liang Kung, depois uma dança sênior que tem no São Cristóvão, fazendo uma apresentação, um pouquinho da atividade deles, e aí chamando todo mundo para fazer um pouco de dança. E aí uma pausa para uma aguinha, abastecer e tirar algumas dúvidas num pôster, na realidade num Dropbox, que nós levamos para orientação. E aí saímos um passeio ciclístico aí pelas ruas da Moca para chamar atenção, que as pessoas olhem que todo mundo, esse pessoal aí de rosa, por que isso? E aí trazer, de certa forma, para a consciência e para quem estava lá também, de trazer o recordar que a atividade física, o cuidar assim, também do nosso dia a dia, faz parte da prevenção. Lembrando que isso tudo está nas redes do São Cristóvão, Sim. tá, gente? E nós temos ainda mais uma coisa que na semana que vem vamos estar tendo orientações com o grupo do CAIS, que vai estar orientando nos ambulatórios, no ambulatório da Américo Ventura, no ambulatório da Saúde da Mulher e no próprio CAIS, sobre isso. O CAIS é o Centro de Atenção Integrado à Saúde, certo? Integral da Saúde. Última coisa para a gente encerrar. Recomendações para as mulheres em termos de prevenção. A gente falou tudo, mas vamos sintetizar umas recomendações básicas. Ou seja, viu alguma coisa, procura assistência para a gente encerrar o Outubro Rosa. Bom, a gente falou tudo, mas você pode até repetir o que falou, que eu acho importante a gente reforçar. Então, mudança no estilo de vida, então uma vida saudável, vai ajudar tanto para a mama quanto para todos os outros problemas, né, cânceres, enfim, né? A questão do peso, a questão do exercício físico, né, a questão da alimentação, né, isso aí tudo temos que levar em consideração, né, é importante, são coisas modificáveis que pode fazer. Fumar, beber também. Beber, uso do álcool, então, são coisas que tu tem o domínio de poder fazer ou não fazer, né? Tem coisas que a gente não consegue controlar, mas isso aí a gente consegue e isso aí tem impacto, né? Outra coisa é aderir com o ginecologista nas suas consultas de revisão ginecológica, né? Sempre, se tiver na faixa de rastreamento, na faixa de prevenção, fazer os seus exames, né? Complementares, então fazer a mamografia uma vez por ano, né? A partir dos 40 anos, né? Que mais? Em termos de cuidado. O autoexame, né? Sempre, paciente, uma vez por mês, fazer o seu autoexame, né? Sempre escolher, geralmente, a gente diz na época, associado à menstruação. Geralmente uma semana, né? Do início da menstruação, que a mama já não está mais tão dolorida, faz o exame. Né? Depois da menopausa, quando a paciente não menstrua mais, ela já sempre na primeira semana, não sei, do mês, eu vou lá e vou fazer o meu autoexame, né? Isso aí tudo contribui e ajuda para
né, um melhor resultado, um tratamento melhor, mais chances de cura, enfim. Né? Eu acho que esses são os principais pilares. E, na dúvida, busque um médico mastologista especialista para esclarecimento, seja nos exames de rotina com ginecologista, com geriatra, busque auxílio. Se for no autoexame, busque aí a orientação. Não ache nem que sim, nem que não antes. É preferível uma avaliação adequada. E vá com calma. Vá com calma. Autoexame não é normal, não exclui necessidade de mamografia para quem tiver na idade, não exclui ter que ir na rotina ginecológica na idade que é somente a parte aí relacionada com a rotina ginecológica. Eu queria agradecer vocês pela presença. Muito Nós que obrigado. agradecemos. A gente encerra esse episódio por hoje. Gente, segue lá no canal, se inscrevam. Esse episódio, ele é um oferecimento do Hospital e Maternidade São Cristóvão e da Clínica Odontológica Dental Mind. Obrigado.